Muito Eu acho claro que tem um isso. ponto aqui, Marcelo, que o missionário ele precisa ter uma consciência muito clara. Ele precisa amar a comunidade, o povo local para onde ele vai. Ele precisa amar aquela cultura, por mais diferente e distante que seja da realidade da sua origem. E ele precisa entender que Deus ama esse povo também. Porque quando nós entendemos isso, compreendemos isso, o nosso vínculo com a comunidade local se fortalece. E eu deixo de olhar tanto, né, para o passado ou tanto para os vínculos anteriores e busco estabelecer novos vínculos, nesse caso aqui em Portugal, e qualquer missionário que nos escute aqui na Europa, que vá para outro país, deve desenvolver o mesmo. Isso não significa que não pode ter vínculos no Brasil, não estou a dizer que não pode se inteirar do que se passa no Brasil, não estou a dizer que não pode orar pelo Brasil, amar o Brasil, claro que sim, é a sua terra natal, Sim. mas agora não pode ficar focado naquilo e não olhar para cá. Então, se eu estou aqui, eu já conheci missionários com muita dificuldade de reconhecer o valor da cultura aqui em Portugal, das tradições, do comportamento do povo, enfim. E assim, é isso, é o que é. Deus não nos chamou para mudar a cultura, Deus não nos chamou para implementar hábitos e comportamentos de outro país ou da nossa nacionalidade de origem. Deus nos chamou para pregar o evangelho em diferentes culturas. Isso aqui é fundamental, o missionário tem que ter consciência disso. Então, o evangelho, aliás, não chama, né, para a mudança cultural. Nós vamos ver ali o evangelho saindo, né, de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, especialmente através das viagens missionárias de Paulo, nós vemos a interação com várias culturas sem querer mudá-las, querendo fazendo com que a mensagem do evangelho penetrasse em diferentes culturas, mantendo elas a sua origem, que Paulo combate, né, e os apóstolos do livro de Atos são os comportamentos pecaminosos das diferentes culturas, o pecado do ser humano, mas não a cultura em si. Então, quando nós viemos, nós temos que ter essa consciência. Eu conheci muitos missionários, não só aqui em Espanha, em outros lugares, missionários trabalhando com refugiados, que tinham, assim, quase que uma reação, um pavor daquela cultura com quem eles estavam trabalhando. Não vai funcionar, porque Deus ama aquela cultura, Exato. Deus ama aquelas pessoas, Deus ama aqueles hábitos. Então eu digo, o que eu tenho que apresentar, aqui nesse caso para os portugueses e para as populações aqui na Europa, é aquilo que está errado. Aquilo que não é pecado, aquilo que não ofende Deus, aquilo que não contraria a lei de Deus, eu me adapto, eu quero conhecer, eu preciso amar aquilo e as pessoas que ali vivem. E eu acho que se nós criarmos, se os missionários criam esses vínculos e desenvolvem esse sentimento com o Espírito Santo trabalhando nas suas vidas para amar essa comunidade, essa necessidade de ficar voltando demasiadamente, né, a sua vida anterior, a sua vida de origem lá no Brasil, ela vai se enfraquecendo, porque ele vai encontrando um novo propósito, uma nova identidade, e vai amando, vai se envolvendo, vai se inteirando, vai se sentindo como parte, vai pertencendo àquela comunidade. Ao dizer isso, eu repito, não é que nós abandonemos, eu não estou dizendo que temos que abandonar o passado, mas nós temos que encontrar esse meio termo que o Marcelo muito bem colocou. Tem gente que está aqui, mas tudo a preocupação é lá. Eu conheci gente que chega a mandar dízimo para a sua igreja que estava lá. Quer dizer, igreja local padecendo, e nós sabemos os desafios financeiros que se encontra aqui em Portugal, aqui na Europa, e mais especificamente em Portugal, pelo padrão de vida e os salários extremamente baixos, é um desafio enorme, gigantesco. Tem pessoas que estão ofertando, dizimando lá nas suas igrejas. Isso não só contraria a Bíblia, porque vai contra a comunidade local que a alimenta espiritualmente, como também mostra um despreparo para com o cumprimento da obra de Deus aonde Deus colocou o missionário.